Nós fizemos apenas a primeira descrição, que é a descrição da mulher. Lembrando que nesta segunda parte do livro de Apocalipse, que começa no capítulo 12, nós temos um foco, e o foco é a ação do inimigo da igreja contra a igreja. Então agora nós vamos ver toda a história do ponto de vista de como Deus vê e de como Deus trata este inimigo. Também, na semana passada, nós estudamos esses primeiros 4 versículos e nós consideramos então quem é esta mulher. Nós vimos das possibilidades, né? A possibilidade, as possibilidades é que fosse a igreja de Israel, ou fosse o próprio povo de Israel, ou que fosse a igreja, como nós a conhecemos, a igreja da qual também nós fazemos parte, a igreja cristã no mundo, a igreja do Senhor. E nós ficamos com essa segunda opção, que este retrato aí é o retrato da igreja, de toda a igreja do Velho Testamento, que aí sim era o povo de Israel, e a igreja do Novo Testamento, que é todo esse Israel de Deus, que é composto pela igreja do Senhor Jesus ao redor do mundo. Muito bem, hoje nós vamos ver essas duas outras imagens que aparecem aqui no texto, esses dois outros personagens que aparecem aqui, que é o filho da mulher e é também o dragão, que toma a maior parte do capítulo. Então vamos começar tratando desta figura que está aí no versículo 5. Depois de João descrever a mulher, que nós sabemos que é a igreja, ele diz no versículo 5: Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Pela descrição de João, já fica muito óbvio de quem se trata, até porque quando ele fala que é filho da igreja, ou seja, o filho desta mulher, nós já sabemos que é esse descendente primeiro e maior de todo o povo de Deus, né? Que é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, que nasceu dentro da linhagem dos filhos de Deus, e ele é o Filho de Deus, e nele nós somos feitos filhos de Deus. Então, a descrição de João, ela combina com Cristo, e aí nós podemos ver alguns aspectos dessa descrição. Primeiro, é o Messias, porque ele é descrito aí, o filho da mulher é descrito como aquele que é o grande vencedor, não só dentro da história deste livro, mas ele é o grande vencedor da história da humanidade. É assim que ele é descrito, tanto no versículo 5, que diz que ele regerá as nações com cetro de ferro, quanto no versículo 10. Veja lá, este hino que aparece no versículo 10, declara o reinado de Cristo e a vitória dele sobre o dragão, sobre seu inimigo. Veja, eu vou direto para a parte da citação lá do versículo 10, deste hino celestial, que diz: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ou seja, quando veio a autoridade, a grande voz do reino do nosso Deus, que é a autoridade do seu Filho, Jesus Cristo, então este acusador é expulso da presença de Deus, e ele é expulso dentro da história também. Então, o filho da mulher é este Messias vencedor, que reina e que põe fim a esta batalha, encerra esta história de guerra. O filho da mulher é o Messias também, que completou a obra de Deus. Ele é a concretização dessa obra. Eu vou pedir para que vocês abram 2 textos que nos ajudam a entender isso. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 a 11, e o outro texto é o texto de Colossenses capítulo 2, versículo 15. Embora o texto que nós lemos aqui do versículo 5 não mencione a obra expiatória de Cristo, ela está implícita em tudo que é dito aí, e ela está explícita em outros campos nas Escrituras. Mas uma vez que este é o Filho
da mulher, e a mulher é a igreja, e é este filho que reina, então ele é o que realizou a expiação, é ele que nos justificou diante de Deus, é ele que através da sua humilhação e morte na cruz, trouxe para nós a redenção e completou a obra de Deus, triunfando sobre os principados e potestades. Então alguém leia, por gentileza, o Filipenses 2, do versículo 5 a 11. Ok, então João fala que o filho da mulher, ele é aquele que reina, ele fala que ele é o vencedor, e Paulo descreve quem é que reina e quem é o vencedor como sendo o Senhor Jesus Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Triunfando deles ou sobre eles na cruz. Então Cristo é aquele que tem a vitória, tanto sobre a questão nossa, quando ele oferece sacrifício em nosso lugar e concede-nos a justiça dele e a graça do Senhor, quanto também ele é vitorioso quando ele põe debaixo do estrado dos seus pés e vence pela cruz do Calvário todos os principados e todas as potestades. Aquele que os discípulos falaram, quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? É o mesmo que fez com que todos os principados e potestades também fossem derrotados por ele. Então ele é o filho da mulher, o Messias, que realizou uma obra não pela metade, ele realizou uma obra completa em nosso favor. O filho da mulher, também apresentado por João aí, é o Messias que subiu ao céu e assentou no trono ao lado do Senhor. Ninguém mais tem esse privilégio, nenhum outro é descrito nas Escrituras tendo esse privilégio, senão o Senhor Jesus Cristo. Então, quando João fala do filho da mulher como sendo este aí, no final do versículo 5, que foi arrebatado para Deus até o seu trono, não pode ser nenhuma outra pessoa, senão o Senhor Jesus. Lá em Hebreus diz, quem foi que entrou no céu? Nenhum outro, exceto o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único, ele é o primeiro que teve esse grande privilégio, não apenas o privilégio de ir, mas o privilégio de assentar no trono, que é também o trono do Cordeiro. Então, três textos para nós analisarmos. O primeiro deles, Gênesis 3, versículo 15, alguém pode abrir. Um outro, Mateus 28, 18. E por último, 1 Coríntios 15, 25. Então, aí nós temos essa visão clara, né? Onde o próprio Deus já anuncia o que vai acontecer. O descendente da mulher, né? E aí parece até que é João que está falando, né? Mas lá, descendente de mulher lá, é porque Deus estava falando diretamente com Adão e Eva e com a serpente que foi castigada, no caso Satanás. Mas ele falou, colocarei inimizade entre ti e o descendente da mulher, ou seja, Jesus Cristo. Esse te ferirá a cabeça e tu o ferirá o calcanhar, né? Mostrando a diferença entre o que Cristo fará sobre Satanás e aquilo que Satanás consegue fazer com Cristo. Apenas tentar alguma coisa que não vai trazer nenhum tipo de prejuízo grande. Mas Jesus Cristo é este rei anunciado e é aquele que assenta no trono vitorioso. Mateus 28, 18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então ele é o dono dos tronos. Ele está centrado no trono celestial e ele governa acima dos tronos deste mundo. E 1 Coríntios 15, 25. Então Cristo reina. Aí você fala assim, mas Cristo reina, mas tem tanta impiedade no mundo, tem tanto mal acontecendo. João mesmo falou que tantas coisas ruins ainda vão acontecer. Vão sim. Mas é inevitável, e o próprio Satanás sabe disso, a vitória de Cristo. Ela não é uma vitória instantânea hoje. Por quê? Porque a salvação foi para nós, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, e para todos aqueles os quais Deus, desde a eternidade, amou. Muitos deles ainda nem nasceram, né? Então a história, ao reinado de Cristo, ele obedece à história que o próprio Deus escreveu. E até que ele cumpra, né, todo o seu reinado e coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, essa história nossa terrestre, ela não pode ser encerrada. Só Deus conhece o dia e a hora em que ela vai ser concluída. Quarto, a vitória do Filho e a expulsão do dragão provocam proclamação
de alegria no céu. Então, quando nós vimos João descrevendo o Filho, ele descreve com certo júbilo, com certo regozijo, exatamente porque a vitória do Filho da mulher é a vitória da mulher, é a vitória da igreja, é a vitória de todos os filhos de Deus, é a vitória de todos aqueles que creem no Senhor. Por isso, o versículo 10 fala sobre isso, eu já li, e o versículo 12 também, especialmente o versículo 12, diz: por isso festejai aos céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, a festa e o júbilo que existe no céu é o prenúncio da festa e do júbilo que nós também celebraremos. Por algum instante nós passamos ainda pela agonia de sermos tentados, de sermos atacados por esta serpente, por esse dragão, mas ele já está vencido desde a eternidade. Ele já está vencido no céu. A primeira derrota de Satanás não foi aqui, e nem será aqui. A primeira derrota dele foi no céu. E de lá, ele já vencido pelo Cordeiro, foi expulso, e aqui também ele será. Agora, aí entra o ponto de João, que é o que ele vai falar quando, a partir de agora, ele vai descrever aí o dragão. O ponto de João é: todo o ódio, toda a ira provocada pela rebelião de Satanás contra Deus e contra o seu Filho, o seu Cristo, no céu, é desembocada em cima da mulher aqui na terra. Então assim, nós normalmente falamos assim, o inimigo da nossa alma, o inimigo da igreja. Na realidade, o inimigo é inimigo de Cristo, ele é o inimigo do Senhor. Muito antes de nós existirmos, ele já era inimigo de Deus. Então, como é, uma vez que ele já foi vencido no céu, e uma vez que ele é uma criatura infinitamente inferior a Deus, como ele faz para atacar Deus? Ele ataca aquilo que é foco do amor, ou objeto do amor de Deus, a igreja do Senhor. Então, o alvo do inimigo não é a igreja ou qualquer um de nós por nós mesmos. O grande ódio dele, obviamente ele nos odeia porque nós amamos a Deus, mas o foco, o centro do ódio, da repulsa e deste mal todo é contra o próprio Deus. E nós somos o objeto de Deus que pode ser atacado, que pode ser suscetível a esse ataque. Então vamos ver aí as descrições que João faz desta terceira figura que é o dragão. Então vamos voltar lá no versículo 3 primeiramente. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Então vamos lá. Primeiro ponto para nós: o dragão é um ser pessoal. Da agora para frente, essa descrição de João, ela vai vir em várias imagens, nós já falamos sobre elas há algum tempo atrás, especialmente quando ele vai especificar o homem da iniquidade e anticristo. Mas aqui ele está colocando de forma genérica isso. Mas nunca, como muitos querem por aí, nunca dá para se entender esse texto, sendo honesto com ele, entender que isso daqui é uma instituição, que isso daqui é um governo, é um país, é alguma coisa institucional. A institucionalização da iniquidade existe desde quando Cristo estava aqui e antes dele estar aqui. Então o mal sempre esteve ligado a uma coisa institucional. O homem adora legalizar o mal. Não é essa a questão. O ponto aqui é um ser pessoal, né? No caso do dragão, nós estamos falando do chefão, né? Nós estamos falando diretamente de Satanás. Então trata-se de um ser pessoal. Não é um mito, não é um folclore, não é uma ideia apenas, mas é um ser real, com personalidade, com pessoalidade, com ideias. Veja o versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Esse versículo não deixa dúvida que não é uma instituição,
não é um governo, não é um agrupamento, não é um conjunto de pessoas, é um indivíduo específico. Uma pergunta que sempre, aliás, eu já respondi várias vezes, que sempre me fazem: ô pastor, quando uma pessoa está endemoniada, ou quando alguém fala que está sendo tentado, é o diabo mesmo que está fazendo isso, ou são os demônios? Então sempre as pessoas vêm com isso aí, porque normalmente a gente fala assim, ó, o diabo está me atormentando, ou o diabo pegou o fulano de tal lá. De fato, não é. Ele é o grande chefe. Mas você imagina, o diabo não é onipresente. O único ser que tem onipresença é Deus. Fora ele, ninguém mais. Então, não pode ser o diabo que está em todos os lugares, fazendo todas as coisas ruins, e nem seduzindo, tentando, ou possuindo as pessoas. Não é. O diabo, na realidade, ele é um grande estrategista, um general, um chefe. Ele é o maioral lá desse grupo todo. Ele caiu, junto com ele veio uma terça parte das miríades celestiais. Nós não sabemos quantos anjos existiam no céu, mas nós sabemos que 1/3 deles caiu com Satanás. E é muita coisa, porque dá conta, esse exército dá conta de tomar conta, de atentar o mundo inteiro. E se você lembrar lá do capítulo 10 que nós lemos, e do capítulo 11 de Apocalipse, lembra que Deus permitiu que a face do abismo se abrisse e alguns gafanhotos subissem, falando sobre os demônios. Então, um pouquinho deles que saiu de lá por autorização de Deus, faz esse estrago todo no mundo. Então, imagine quantos são. Agora, de fato, essa é uma ideia que a gente tem que desassociar Satanás de demônios. Demônios são os anjos que caíram junto com Satanás, e Satanás é uma figura, um indivíduo, uma criatura, mas não é uma criatura que lê pensamentos, né? Olha, tomar cuidado com o que você pensa, senão o diabo pega uma ideia sua lá e torna realidade. Mentira, o diabo não pode ver pensamento de ninguém, porque ele não é onisciente. O único que é onisciente é Deus. Portanto, o único que lê a sua mente é Deus. Satanás não é onipresente e nem onipotente. Nós temos o péssimo hábito, e aliás, a nossa cultura, por causa de outras religiões que existem, e o mistureba que tem, o sincretismo religioso que existe no meio, fez com que essa ideia de uma queda de braço em pé de igualdade entre Deus e o diabo, fosse uma ideia fixa e plausível na nossa mente. E não é uma ideia plausível. A luta o desafio entre Satanás e Deus, ele é do mesmo tamanho do desafio de qualquer incrédulo contra Deus. Aí você fala assim, não pastor, mas Lúcifer tem muito mais poder. Eu concordo com você. Mas diante de um Deus que é onipotente, tanto faz se tem muito ou se tem pouco poder. A luta é do mesmo tamanho. Porque todo o poder pertence a Deus. Quem se rebela contra Deus com pouco ou com muito poder, está cometendo um grande engano, porque não vai mover. Deus é uma pedra inamovível. Não importa, pode ter muita força, pode ter pouca, não vai alterar em absolutamente nada. Tanto faz se, vou pegar aqui, tanto faz se o João Pedro ou o Gabriel que ir lá empurrar aquela coluna e eu for lá empurrar aquela coluna ali, não vai mudar em absolutamente nada, porque nem eles que são pequenininhos, nem eu que sou grande, ou o Jó, ou o Betão, vai mudar aquela coluna de lugar. Então, não importa quem é o inimigo, é uma luta ridícula. Satanás é assim. Nós temos uma grande dificuldade em entender isso. Talvez principalmente por causa das ideias do budismo, que estão muito misturadas dentro da nossa sociedade. Então, as religiões orientais, e eu citei especialmente o budismo, porque o budismo talvez seja que esteja mais disseminada. É uma religião, entre outras coisas, mostra que existe uma briga em pé de igualdade entre o mal e o bem. E mostra que dentro de todo o mal tem um pouquinho de bem, e dentro de todo bem tem um pouquinho de mal. Então Deus nesse caso não é nem 100% puro, e nem o diabo é 100% mal. Existe um contrabalanço entre tudo. E aí talvez o filme, né, a mídia que mais transmitiu isso para a sociedade, e quem é da minha idade, eu acho que para baixo ou para trás um pouquinho, cresceu muito, tendo uma ideia muito clara disso através dos filmes lá do George Lucas, que é o Guerra nas Estrelas, né? Porque cresceu e até virou um chavão aí, o pessoal brinca, tem, né, quem é muito antenado com essa coisa de filme, assim, ó, cuidado com o lado negro da força, né? Cuidado, de que lado você está? Você está do lado
branco da força, né? Ou você está do lado negro da força? Lado negro da força. E mostrando o quê? As duas forças são de tamanho igual, né? Só que uma é mal intencionada, usa qualquer tipo de meio, e a outra é pura. Mas as duas têm um pé de igualdade. Você fica ali contrabalanceando uma com a outra. Essa ideia está muito presente. Então as pessoas, sempre que elas pensam nesse conflito entre Deus e o diabo, elas pensam em dois deuses. Na verdade, elas não pensam em um Deus e uma criatura. Elas pensam em dois deuses com poderes equivalentes, lutando um contra o outro. E não é. A figura do dragão, ela é real. A figura de Satanás é uma figura real. É um ser com muito mais poder, com muito mais, antes de cair, com muito mais glória do que o ser humano, né? Ele foi feito um anjo de luz. Não é um anjo como Miguel, não é um anjo como os que são citados na Bíblia, mas ele era um anjo que, pelo que nós aprendemos e apreendemos da Bíblia, ele tinha um cargo de autoridade sobre os demais seres celestiais. E ele se envaideceu com isso, e ele se rebela contra Deus, e junto com ele leva uma turma. Agora, em nenhum momento nas Escrituras é ensinado que ele fosse um Deus competindo com o nosso Deus. Ele é um ser. Não tem onipresença, não tem onisciência, não tem onipotência. Ele tem algo mais do que nós temos, mas ele não tem esses atributos divinos. Agora, ele não é também uma força dissipada no universo, né? Uma energia que está lá em todos os lugares. Porque aí eu teria que dizer que ele tem dois termos que eu não trabalhei com vocês, que é o termo imanente e transcendente. O que é imanente? Imanente é estar presente em tudo, né? Então, eu pego lá uma plantinha, então tem um pouquinho de energia lá dentro, né? Então, está emanando dali uma energia, alguma coisa. Isso é ser imanente. Satanás não é. O único que é imanente é o nosso Deus. Ele está em tudo, né? E tudo está nele, né? A carta aos Romanos fala sobre isso, né? E nós vivemos para ele, por meio dele. Então, assim, todas as coisas vieram à existência e existem em Deus. Então, Deus está em tudo e, ao mesmo tempo, tudo está em Deus. O outro termo é transcendente, ou seja, não há... A transcendência está muito ligada com a ideia de onipresença, né? São dois termos equivalentes. O único que tem isso é Deus, ninguém mais. Então, nem Satanás está como uma energia negativa em tudo, nem ele pode transcender, ou seja, ele não pode se multiplicar e se espalhar em algum lugar, de forma que um lugar fique contendo ele. Como muitos querem falar, tem uma casa lá que está endemoniada, nós temos que tirar o demônio da casa. Não tem, porque Satanás não tem esse atributo de transcender, para ele poder entrar numa casa. Ele não pode fazer isso. Ele é um ser espiritual, obviamente, mas ele é um ser de personalidade, ele é um ser limitado, ele não tem onipresença, ele não tem onisciência e ele não tem onipotência. Então, nós temos que ter essa ideia clara de personalidade, de pessoalidade, de um indivíduo definido no espaço e no tempo. É assim que é Satanás. Diferença entre ele e nós. Ele é uma criatura celestial, que foi expulsa das regiões celestiais, foi expulso do céu, perdão, e atua na nossa esfera, mas ele é um ser espiritual, e nós somos seres físicos. Temos a nossa espiritualidade, que é fruto do sopro de Deus nas nossas vidas. Nós somos criados matéria física. Essa é a diferença básica. E nós que cremos em Deus, ele é inimigo de Deus e de nós também, tá? E o versículo 9 deixa isso claro. Ele tem, no versículo 9 é como se João dissesse assim, olha, esse dragão, essa serpente, esse diabo, esse Satanás, ele tem identidade. Ele não é uma coisa, uma energia. Ele tem identidade, é ele está. E junto dele tem uma galera lá, tem um exército inteiro que faz a vontade dele, que serve-o, tá? Mas ele não é onipresente, onisciente, nada dessas coisas. Ele não é uma energia negativa, e ele é um anjo caído, é um ser que tem vontade, planos, estratégias, ele tem sentimento, pois está cheio de cólera,
versículo 12, veja, o versículo 12 fala de sentimentos nele. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera. Então ele tem sentimento, ele sentiu inveja de Deus, ele sentiu ganância, quis tomar, quis ter mais do que ele tinha. Ele desceu, ele foi expulso do céu, e ele veio com raiva, com ódio. Ele está permanente irado contra a igreja, versículo 17, olha lá, um outro sentimento dado a ele. Irou-se o dragão contra a mulher. Uma energia, uma força não tem ira, não tem sentimento. Então o dragão, a serpente aqui é um indivíduo. Ele tem inteligência, ele é capaz de seduzir. Ninguém consegue seduzir sem inteligência. O versículo 4 fala sobre sedução. Ele está lá, ó, a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando este nascesse. Ele tem objetivos claros: perseguir o Messias, é isso que nós vimos aqui nesse texto, e também perseguir a sua igreja. O versículo 13 fala sobre isso. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão. Então, sua grande obsessão é devorar, é destruir o filho da mulher. E ele faz isso atacando o alvo principal, que é a igreja. Um texto para nós observarmos isso em outro canto da Bíblia é o texto de Atos, capítulo 9, versículo 4. Alguém pode ler lá, por favor? É um texto que faz uma referência sobre ataques, lutas da igreja, e deixa isso claro. Satanás, ele focando a sua ira contra Deus e contra o seu Filho Jesus Cristo, exatamente focando na igreja. Atos 9, 4. O ponto aqui é que aquilo que Saulo estava fazendo, estava combinando, estava realizando a vontade de Satanás, que é perseguir a igreja. O que Saulo nessa época fazia? Perseguia e matava cristãos. Quando Pedro, outro texto está ali, quando o Senhor Jesus disse que ele seria traído e que ele morreria e que aquela rebelião toda aconteceria contra ele, e daí Pedro diz assim: não, de jeito nenhum, o Senhor não vai fazer isso. Não, nem que passem por cima do meu cadáver, mas o Senhor não vai morrer. O que Jesus respondeu para ele? Arreda-te, Satanás. Por quê? Porque aquilo que João estava falando, não é porque João, alguns querem, olha, existe possessão demoníaca de crente, sim, ó, que é mais do que um apóstolo do Senhor Jesus, estava lá endemoniado. Jesus falou: arreda-te de mim, Satanás. Obviamente que Pedro não estava endemoniado coisíssima nenhuma, como querem alguns. Mas a expressão, a ideia de Pedro, aquilo que Pedro falou, assim como aquilo que Paulo estava fazendo, combina com aquilo que Satanás quer. É por isso que Tiago depois vai dizer lá, que tem alguns tipos de fé, em alguns cristãos, que são uma fé equivalente à fé de demônios, lá no capítulo 2 de Tiago. Porque ele diz assim: olha, crer em Deus e temê-lo, quem faz isso não está fazendo nada mais do que o mínimo, porque até os demônios creem e tremem, né? E tremem. Então, esse tipo de fé que crê em Deus e tem medo de Deus, é uma fé demoníaca. Então, Tiago não está dizendo que quem crê em Deus e tem temor a Deus está endemoniado. Ele está dizendo que, em equivalência, é o mesmo que os demônios fazem. Não existe mérito nenhum em você simplesmente crer em Deus e temer Deus. É preciso fazer aquilo que é vontade de Deus. Não basta crer, é preciso praticar aquilo que Deus ensina. Então, todos esses textos apontam o quê? Qual que é o ponto em comum entre eles? O ponto em comum é que tudo aquilo que é contra Cristo e contra a igreja é obra de Satanás. E não é necessariamente praticado pelo próprio Satanás, mas por pessoas que vão fazendo aquilo que caberia muito bem no papel de Satanás. Uma vez eu estava assistindo um estudo de Tiago mesmo, realizado pelo reverendo Augusto Nicodemos, e ele dizia o seguinte, ele dizia assim: olha, Satanás poderia, ou talvez até está fazendo isso,
cumprir todo o seu papel na história sem mexer um dedo sequer. Porque depois de seduzir Eva e Adão, ele podia cruzar os braços e o resto a gente faz por nossa própria conta. E ele fala assim, as costas de Satanás é muito mais larga do que a gente imagina, né? Porque a gente faz as coisas e fala assim, isso é, olha, foi o diabo, foi o diabo, que diabo que nada. É a gente que faz as coisas do jeito que o diabo quer. E aí todo mundo fica, o diabo não dá conta de fazer tudo isso. Não dá conta por quê? Porque ele não é Deus. Ele não tem poder para atuar na vida dos quase 7 bilhões de seres humanos em volta da Terra. 90% ou mais das coisas que nós falamos que foi obra do diabo é obra humana. O diabo está sentado lá, tranquilo, fala assim, esse povo está fazendo tudo que eu quero, para que eu vou me cansar? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, que às vezes a gente dá, até quando a gente quer justificar os nossos erros, nós estamos elogiando e exaltando o poder de Satanás, e quando ele na realidade não tem todo esse poder. É a gente que faz as coisas e quer achar um culpado, opa, joga lá nas costas do diabo. Ele já é culpado e vencido desde o princípio, ele não precisa de mais culpa. É a gente que precisa assumir as nossas culpas e largar a mão de querer, não porque é para aliviar as costas dele, porque a dele já está perdida mesmo. Mas a gente tem que ser mais honesto com a gente mesmo e diante de Deus, né? O dragão, vamos falar um pouquinho sobre os outros pontos agora relacionados a isso, naquilo que João apresenta aqui. O dragão é o inimigo que exerce maior influência em todo o universo contra Deus. É aquilo que eu já estava falando aqui um pouquinho, mas ele tem uma influência gigantesca. Você vai pensar, olha, será que o cristianismo tem tanta influência como Satanás tem sobre o mundo? Não sei. Não sei, acredito que se nós pegarmos o quadro do mundo hoje, eu diria que não. Diria que não. Essa influência é descrita por João, no versículo 3, no versículo 9, com essas figuras aí, 7 cabeças, vamos voltar lá, a gente já consertou a ideia, que não é governo, não é uma instituição. Então quando muitos querem interpretar aqui Apocalipse e achar uma solução para todas as imagens de João, quando não existe solução para todas as imagens, e quando na maioria das vezes João não está querendo dizer, ó, são 7 cabeças, então vão ser 7 pessoas, né? Cada uma dessas cabeças tem 10 chifres, então vão ser 10 subgerentes para cada um. Não é por aí que a gente caminha. A gente tem que entender o que essas coisas significam dentro da história inteira que João está contando. Então, João, quando ele quer fazer uma referência a toda a igreja, ele cita 12 anciões, ou 12 tronos. Então, ele coloca isso para dar ideia de universalidade. Ora, se ele usa aqui 7 cabeças, ele está fazendo a mesma coisa com a descrição da obra de Satanás e do dragão. Aí ele diz assim, ó, ele tem influência sobre todos. Ele exerce uma influência universal. Propósito dessa influência universal, chifre, sempre foi alguma coisa que foi adorada pelo guerreiro. Então se você pega aqueles guerreiros, ou pelo menos as descrições que nós temos atualmente dos guerreiros do período medieval, da Idade Antiga, o que está presente no capacete deles? Ou no elmo que eles usam? A maioria das vezes é um grande chifre, um só. Os guerreiros adoram usar isso. A ideia de colocar um chifre é a ideia de demonstrar a capacidade e o propósito destruidor. Essa é a intenção do chifre aqui. Então, nessa imagem de João, você tem, primeiro, o dragão exerce uma influência universal, quando fala de 7 cabeças. Essa influência é com um propósito destruidor, quando aponta para os chifres. E quando você pega a ideia do diadema, é a ideia de adoração, de culto, de louvor à pessoa dele. Então ele consegue, na sua obra total, ao longo da história, ele consegue influenciar o mundo, ele consegue cumprir o seu propósito, que o Senhor Jesus diz que o propósito dele é roubar, matar e destruir, e ele consegue o que ele mais quer desde o princípio, desde a eternidade. Aliás, desde a eternidade não, desde a criação. O que ele quer
desde o princípio, é ser adorado como Deus. E a ideia do diadema aí, na cabeça, é a ideia de receber adoração, de receber culto, de receber louvor. Vamos ver alguns textos. João 8, Evangelho de João 8, versículo 44. Evangelho de João também, capítulo 10, versículo 10. Lucas 11, 20 a 22. Colossenses 1, 13. Vamos ver esses textos aí. Evangelho de João 8, 44. Quem abriu pode ler. Então veja. Se ele é o pai da mentira, ele é o enganador por excelência, quem pratica tais coisas está debaixo da influência dele. Por isso que João descreve ele como tendo 7 cabeças. Ele tem uma influência universal sobre todas as pessoas. Ele influencia todas as pessoas. Não há um que possa dizer assim, ó, eu estou livre da influência do diabo. Não, não está. Nós nascemos dentro de uma sociedade completamente influenciada por Satanás e nós cedemos à influência dele. E aí você tem as descrições, e essa especialmente de Jesus. Jesus diz, vós sois do diabo. Por que ele diz? Porque vocês fazem o que o diabo gosta. Vocês fazem o que o diabo quer. E se você voltar para trás, você vai ver que Jesus está falando isso para gente religiosa. Ele não está falando isso para ímpio, que é o pior de tudo. Ele está falando para religiosos. Vós sois do diabo. Por que vós sois do diabo? Por quê? Porque vocês fazem o que o diabo quer que vocês façam. E aí ele vai citar aí a sedução, principalmente o caso da mentira e do engano. Versículos, João 10, 10. Você tem aí a ideia da questão do chifre, né? Ele é esse enganador, esse mentiroso, desde o princípio, o pai da mentira, e o propósito dele é trazer destruição. Ele é um guerreiro alucinado por destruição. E a ideia dos diademas, Lucas 11, 20 e 22 e Colossenses 1, 13. 11, 20 a 22. Então a ideia aí de súditos e a ideia de possuir coisas. O texto completo vai mostrar assim, olha, uma casa ela nunca fica vazia. Ela sempre tem alguém reinando dentro dela. Então, se dentro da sua casa, se você tem uma casa, e casa nesse sentido seria o quê? Coração. Se você tem uma casa, necessariamente você tem que ter um rei ocupando essa casa. E a ideia aí é que, ou quem está reinando nessa casa é Satanás, e é dono de todos os despojos, ou quem reina nessa casa é aquele que é maior do que Satanás e pode vencê-lo, que é Cristo. Mas o fato é, não dá para viver nesse mundo sem servir alguém. Então eu falo assim, essa história de crente, lá um é de Deus, outro de diabo, eu estou fora disso, eu estou alienado disso, eu não sou nem de Deus nem do diabo. Mentira. Não dá. É essa a ideia que Jesus está mostrando aqui. Também é uma ideia equivalente quando ele fala lá no começo do Sermão do Monte que você não pode servir a 2 senhores. Porque ou você vai aborrecer um e agradar o outro, ou vai agradar um e vai aborrecer o outro. Quer dizer, não dá. Nós vivemos, não tem... As pessoas, eu sou ateu, eu não creio em Deus. O próprio ateísmo é um tipo de crença. E é um tipo de crença que contempla um culto a quem? Aquele que é enganador. Porque se é uma crença enganosa, quem que é o pai da mentira e do engano? Satanás. Então, está prestando culto a Satanás. Então, a ideia do texto é súditos. E nesse sentido, Satanás tem súditos por toda a terra. Porque todos aqueles que renegam a Cristo, eles obviamente estão com a casa cheia de um outro rei. E eles são súditos desse rei. Colossenses 1, 13. Novamente aí Paulo traz a ideia de reino. Olha, se Satanás sempre quer imitar Deus, quer imitar Cristo, então ele também quer um reino, né? Como Cristo é rei, ele também quer reinar. E ele então instituiu um império, né? O império das trevas. Neste império das trevas estão todos os homens, até que tenham um encontro com Cristo. E dá-se culto. Você vai dizer, mas a pessoa que não é crente não vai à igreja e não dá culto a ninguém. Dá sim, lógico que dá.
Até nós que vamos à igreja e somos crentes, às vezes prestamos culto a Satanás. Mas não, pastor, eu não vou na igreja de Satanás, não vou nessas igrejas satânicas por aí. Aliás, esse povo que cria essas igrejas satânicas, esses são os mais alienados que tem no mundo, porque eu acho que até o diabo dá risada da cara deles, porque o diabo não precisa de igreja. Nós precisamos de igreja para poder louvar a Deus. Por quê? Nós precisamos de força uns dos outros, nós precisamos de capacitação do Espírito Santo para fazer aquilo que Deus quer. Para fazer aquilo que o diabo quer, você não precisa de igreja, você não precisa de força, você não precisa de espírito, você não precisa de nada. Basta você fazer tudo que o seu coração deseja e está lá. Então assim, a igreja de Satanás é um próprio equívoco, né? Eles estão mais longe de Satanás do que quem está em casa. Porque eles acham que Satanás precisa de igreja, não precisa de igreja. Por quê? Porque todo homem em todos os lugares no mundo, desconectado de Deus, até dentro da igreja, a gente oferece culto a Satanás. E se eu entrar aqui dentro da igreja, e ao invés de ouvir o que Deus está falando comigo, começar a olhar para o lado, ou olha para a irmãzinha que está lá, de repente, uma roupa mais apertada, se mostrando, ou olha para o outro ali que está com uma roupa esquisita, você começa a achar meio esquisito, já começa a julgar, ou começa a conversar. Quer dizer, há a possibilidade de nós prestarmos mais culto a Satanás sentado num banco da igreja, no meio de um culto, do que talvez até fora daqui. Então, culto a Satanás é prestado por todos aqueles que não estão deixando o seu coração ser dominado, reinado por Cristo. E aí, tem gente assim em todos os lugares. Tá? A ideia do diadema é isso, a ideia de receber adoração, de receber culto, de ser o rei, né? De ser coroado sobre a sua vida. Olha, Deus reina na minha vida, mas eu sou um fofoqueiro, sou um mentiroso, sou um enganador, sou um imoral, alguma coisa. Quer dizer, na realidade você pode até falar que Deus está reinando sobre a sua vida, mas quem está reinando mesmo é o diabo. Aí você lembra dos diademas. Terceiro, a descrição aí é de um inimigo destruidor. Isso daí vem, ele usa dois adjetivos interessantes para demonstrar o tamanho desse inimigo e o propósito dele. No versículo 3, diz que esse dragão é grande e é também vermelho. São duas coisas que descrevem poder e descrevem... O vermelho, ele está associado a uma coisa... Primeira coisa que vem à mente da gente quando a gente pensa em alguma coisa vermelha: sangue, né? Então, já fica claro para a mulher o que esse dragão quer, né? Ele tem poder, muito poder. Ele não é Deus, está infinitamente distante do que é Deus, mas ele está muito além do que nós somos. Então ele tem grande poder, ele é perigosíssimo, ele é terrível, as intenções dele são sanguinárias. É um dragão vermelho, né? O dragão é sedutor, nós já falamos sobre isso, está lá no versículo 4, no versículo 9. Ele é acusador, versículo 9 e 10. Essa é uma das obras do diabo que talvez, do diabo e todos os demônios, mas que talvez nós mais sintamos. Se você tivesse falado assim: pastor, qual que é o principal ataque que o diabo faz ao ser humano? Eu responderia para você, sem medo de errar, que é a acusação. O que o diabo tem que... Qual o único jeito do diabo me fazer esfriar? Me convencer de que alguma coisa me afastou tanto de Deus que eu não tenho coragem de voltar uma coisa. Então, e como que ele faz isso? Ele tem que pegar os meus pecados e os pecados concretizados, aqueles que ele pode ver, porque ele não lê pensamento. Então ele tem que pegar os meus pecados concretizados e ele tem que jogar esses pecados na minha cara. Então ele vai fazer isso como? Se ele não lê pensamento, ele não pode fazer isso dentro da minha mente. Ele vai fazer isso como? Aí entra um ponto que a gente tem que estudar muito sobre isso aqui na igreja, porque é uma questão que a gente não está acostumado a tratar. Mas se você pegar Paulo lá no capítulo 5, ele vai falar que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados que atuam nas regiões celestes. Muito bem, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui que eu acho que eu nunca fiz. Em qual esfera da existência está a nossa alma?
Na esfera física ou nas regiões celestiais, na esfera celeste? Tão difícil essa. Nosso espírito, né? A nossa parte, já vou dar a resposta, imaterial. Então, você já sentiu aquela tristeza, aquela angústia que você não sabe de onde vem? E daí você começa a vasculhar a sua mente, as suas memórias, para saber assim, o que eu andei fazendo para eu estar desse jeito? E será que Deus não está mais, Deus me abandonou? Será que eu estou sozinho? E aí começa a vir aquela enxurrada de lembranças, de coisas. Quando a palavra de Deus diz que o nosso adversário anda, Pedro diz isso, em nosso derredor, buscando quem possa tragar, pergunta, você já viu o diabo fazendo isso em volta de você? Viu com esses olhos? Mas a sua alma viu, e a sua alma sente. São coisas que nós não enxergamos e que não vão povoar a nossa memória física, porque não diz respeito à nossa vida física. Mas o Senhor nos alertou sobre essas coisas. Um outro exemplo, Saul estava muito mal. O que pediram? Qual foi a providência que foi tomada? Chamaram Davi. Para fazer o quê? Para tocar hinos ao Senhor. Perto de Davi. Qual que era o problema de Davi? Qual que era o problema de Saul? Era um problema físico? Era um problema na alma. Problema espiritual. O acusador estava atacando a sua alma. Por que eu falei que é uma coisa diferente? Porque a gente fala muito pouco sobre isso. A gente teria que falar mais sobre isso. Nós sofremos dois tipos de ataque na nossa vida. Nós podemos sofrer ataques que são físicos e mentais. Tudo que está relacionado com raciocínio, com o corpo, eu classifico como problemas físicos, né? E nós temos os ataques que são na alma, que são problemas espirituais. Não é possessão. Possessão, o diabo toma tudo. O diabo, ou o demônio, né? Quando acontece uma possessão, ele vai lá e ele domina o corpo. Então você vê que a pessoa fica com o corpo descontrolado. Então você tem uma questão física. Agora, as questões de ataque à nossa alma, que são lá no livro de Salmos, as setas inflamadas do diabo, né? Que são, lá em Pedro, o leão que fica rugindo em nosso derredor, procurando quem possa tragar, que é o caso de Saul. Este inimigo nosso, e esse problema é um problema que acontece na esfera da alma. Aí Paulo vai dizer assim, a luta de vocês não é contra a carne ou sangue, mas ela é contra os principados e potestades que operam aonde? Onde eles trabalham? Eles trabalham na nossa alma, nas regiões espirituais, que nós não conseguimos nem como se diz, conscientizar isso que está acontecendo. Mas o resultado a gente sente tristeza, sente angústia, sente culpa. Já sentiu culpa sem nem conseguir definir do que era? Aí vem que esse sentimento de culpa toma o seu coração, e você fica ali se sentindo culpado, e você não sabe nem o que é. Davi muitas vezes fez isso, quando ele orava, Senhor, me perdoe até dos pecados que me são ocultos. Ele está pedindo perdão ao Senhor dos pecados que provavelmente o diabo e os demônios estão lançando contra a alma dele, como um acusador. E aí o apóstolo Paulo diz, nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Para os eleitos de Deus. O que é ponto para nós aqui, que é essa questão da obra de Satanás, é que a atuação de Satanás, eu tenho sempre que guardar isso, ela é uma atuação na esfera espiritual. Ela não vai atacar o meu corpo físico. Ele pode até fazer isso com uma pessoa não cristã, mas no caso do cristão, é na esfera imaterial, né? Na esfera espiritual, da nossa alma. E esse ataque dele é um ataque inteligente, é um ataque coordenado, e é sempre através da acusação. Por quê? Nós estamos falando aqui aos domingos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e o ponto principal da carta inteira, e essa carta foi a carta que gerou uma revolução que trouxe a igreja ao que a igreja é hoje. Não estou falando na questão dos problemas da igreja de hoje, mas na igreja que é a igreja protestante, né, que é a igreja evangélica. Esta carta foi
entendida por Lutero, e Lutero enxergou uma religião totalmente nova e diferente daquilo que ele estava vivendo. Por quê? Porque na religião que ele estava vivendo, existia muita culpa, e essa culpa só podia ser retirada através de pagamento, de dinheiro, ou de sacrifícios humanos, sacrifício físico, asceticismo, né? Por isso que existiam os monastérios, para o sujeito ir lá e se enclausurar e ficar lá pagando por aquilo que ele fez. Isso Satanás jogou a igreja inteira dentro de uma prisão. E quando Lutero entendeu aquilo que Paulo ensinou para nós, lá na carta aos Romanos, Lutero, junto com todos que estavam junto com ele, trouxeram uma liberdade para a igreja. E que liberdade é essa? É exatamente a liberdade de não ficar debaixo da acusação de Satanás. Por quê? Porque eu não vou para o céu por causa das minhas obras, eu não vou para o céu por causa do meu progresso na santificação, eu não vou para o céu por causa de alguma justiça que eu possa adquirir mesmo depois de ser cristão, eu vou para o céu por causa daquilo que Cristo fez, única e exclusivamente. E aí o diabo pode acusar o tanto que ele quiser. Quanto mais ele acusar, você vai dizer para ele assim: olha, mais motivos eu tenho para agradecer a Deus, porque tudo isso que você está me fazendo lembrar me faz saber o tamanho do sacrifício que Cristo fez por mim, e eu sou cada vez mais apaixonado, eu amo Deus cada vez mais. Essa é a resposta que eu tenho que dar para Satanás. Quando a angústia, a tristeza vem tomar conta do coração, eu falo assim: ó, não adianta, eu louvo a Deus, porque tudo isso que me faz sentir vergonha, tristeza, angústia, tudo isso foi pago por Cristo. E não tem nada, absolutamente nada, que pode me separar de Cristo Jesus. Agora, se você lembrar lá de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 30, vamos ver, a dona Dir está atenta ali. Qual a citação de Paulo lá que tem a ver com isso que eu estou falando? Nem altura, nem profundidade, que mais? Vamos ler o texto lá. Olha aqui como isso está aqui, ó. Nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Nenhuma criatura, nem o próprio Satanás. Ele é acusador, mas não tem mais acusação para fazer contra nós. Sim, e aí um ponto interessante da oração é isso, porque quando nós estamos orando, nossa alma está conversando com Deus. Quando eu estou lendo a Bíblia, quando eu estou pregando, ouvindo a pregação, o meu intelecto está conversando com Deus. E o Espírito Santo de Deus está falando comigo. Agora, quando eu estou em oração, eu juntei todo. Vai falar o que comigo? Eu estou com um canal direto com Deus. Então, lembra, o dragão, o inimigo, a serpente, versículo 9 e versículo 10, mostram ele como um acusador. O propósito dele é convencer você de que existe tanta culpa e tanta coisa contra você que não tem como Deus te amar. Esse é o propósito dele. E é isso que ele queria fazer com a mulher. É isso que ele queria fazer com a igreja. É isso que ele vai querer fazer com a gente o tempo todo. É se acusar. Agora, tem algum dia da vida que nós não vamos, ou por pensamento ou por ações, darmos combustível para esse fogo? Nós vamos, infelizmente. O próprio apóstolo Paulo, o próprio Senhor Jesus, João disse isso. Filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação, ele é o pagamento de tudo isso, até dos teus tropeços, mesmo depois que você conhece a Cristo. Então, eu preciso saber, a principal estratégia de Satanás, principalmente contra cristãos, é o quê? É a acusação. E a gente cai igual pato. Ou cai na mente, e aí, no caso, pode ser outra pessoa que chega para você e fala: ó, eu sei que você fez isso, né? Eu sei. A igreja, as igrejas cristãs, elas assumem perfis diferentes ao longo da história, mas tem igreja que assume esse perfil de ser acusadora, né? Então, quando o sujeito faz alguma coisa errada, nunca mais a igreja esquece, né? Então sempre fica sempre lembrando: mas aquele ali, mas você, lembra aquela lá? Então, isso é o papel do diabo. Nesse sentido, eu posso dizer para essa igreja o mesmo que Jesus disse para Pedro: arrede de mim, Satanás.
Essa coisa de trazer, às vezes, isso já aconteceu, acho que em todas as igrejas, mas é uma coisa que a gente precisa consertar, essa coisa de trazer pessoas, expor pessoas, denunciar pessoas publicamente. Por mais justificativa, disciplinar que você possa arrancar, a gente está muito, quando a gente está fazendo isso, a gente está muito mais para o lado de lá do que para o lado de cá. A disciplina ela tem que existir, mas a acusação e a exposição não precisa. A disciplina pressupõe o quê? A disciplina, você só consegue inserir uma pessoa num processo de disciplina quando existe arrependimento. Se existe arrependimento, você não precisa ficar jogando na cara da pessoa de novo. Então, nós temos que conversar e tratar para produzir o quê? E orar para produzir arrependimento. Jesus tratou, se você pegar os pecadores todos que Jesus tratou, nenhum deles Jesus teve que chegar e falar, lembra? Não, mas Jesus, no simples contato que eles tinham com Jesus, acontecia o arrependimento, e Jesus não ficava pormenorizando publicamente o caso de ninguém. Os religiosos vieram lá, essa mulher foi pega aqui, adultério, tal, não sei o que, tal. Você não vê Jesus fazendo um interrogatório. Então, esse perfil a gente tem que tomar muito cuidado, porque Pedro estava bem intencionado também. Ele disse, não, Jesus, não vão fazer isso com você não, eu vou ficar na frente, eu mesmo vou entrar na frente, só por cima do meu cadáver. Quem ia questionar que Pedro estava bem intencionado? Lógico que ele estava bem intencionado. Só que a vontade dele e as boas intenções dele não eram compatíveis com a vontade de Deus e com as intenções de Deus e nem com aquilo que Jesus já tinha anunciado. E aí, as intenções e a vontade dele, por mais boas que fossem, estavam compatíveis com as intenções de Satanás. Às vezes nós estamos até com boas intenções, mas as nossas intenções não são compatíveis com aquilo que é vontade de Deus. Elas estão muito mais compatíveis com aquilo que é vontade do diabo. E a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão da acusação. Porque às vezes a acusação ela funciona exatamente assim. Às vezes o diabo mexe, ou os seus demônios, e acabam usando a gente mesmo para ser acusador contra uma pessoa, ao invés de nós de repente orarmos e aconselharmos e tentarmos levar essa pessoa ao arrependimento para que ela mude de atitude, para que ela reveja o que ela está fazendo de errado, ao invés de ficar ali, tacando ou pondo o dedo na cara. Isso quem faz é o diabo. E ele faz isso muito bem, principalmente na esfera espiritual, que é onde ele atua, junto com os demônios, ok? Depois a gente continua, tem bastante coisa. Eu falei, esse horário de quarta-feira ele é ingrato com a gente, né? Porque são 45 minutinhos ali, e não dá tempo da gente passar tudo que dá passar. Eu falo assim, eu não sei, eu gostaria de ouvir vocês. Se vocês acharam, pastor, vamos dar um tempo em Apocalipse, vamos pular para outra coisa, que eu não estou aguentando, já está quase um ano já. E assim, eu já estou ficando com medo, porque eu não consigo andar muito. Mas a gente vai lá, se vocês quiserem, a gente faz uma pausa, vê algum outro assunto diferente. Vocês... Ou vamos tocando, vamos continuando lá, mas a gente está indo em passo de tartaruga mesmo, está indo um pouquinho. Mas é interessante que você vai guardando. Então, quando chegar alguém para você lá, por exemplo, nesse texto aí, chega alguém, isso aí é porque é o seguinte, Satanás vai ter uma organização, vão ser 7 tronos, vamos pegar lá a comunidade europeia lá, vamos criar um G7 aí, e dentro do G7 tem 10 subdistritos, não tem nada a ver com isso. Você for ser honesto com o que João vem fazendo desde o começo, isso aí tem a ver com universalidade de influência. O chifre tem a ver com o quê? Com guerra, tem a ver com destruição. O vermelho aí, né? O PT, tá tudo aí, o grande dragão vermelho, tá aí. Não é. Mas tem gente, por incrível que pareça, tem gente que fala isso, tá? Os comunistas, aí, tá aí, tá explicado. Não é. Eu já vi também lá com o símbolo lá de Hitler, o pessoal ligando o símbolo de Hitler já estava no Apocalipse, tá? Não tem viajar muito, né? O João, ele é um sujeito, lembra, João é um homem simples, é um homem muito simples, ele não quer complicar e nem ele quer. Ele viu um monte de coisa que estava fora da época dele e outras que ele não podia escrever, que se ele escrevesse, ele seria assassinado lá dentro mesmo e a carta não ia sair de lá. Então, ele fez o que deu para ele fazer. E ele fez muito bem, fez orientado por Deus, porque o que ele fez está ligado com toda a Bíblia. Se você tiver um conhecimento, ou ficar se remetendo ao restante das Escrituras, dá para compreender. Eu acredito que não está sendo um negócio difícil, né? Está dando para a gente ir pegando tranquilamente, né? Então tá bom.
Então vamos lá, enquanto vocês não cansarem, nós vamos chegar até lá no fim. Vamos orar? Senhor Deus, ajude-nos, ó Pai. O Senhor sabe que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, nós também sabemos disso, mas muitas vezes, ó Deus, nós nos confundimos nessa guerra, ó Deus. Às vezes, ó Pai, nós superestimamos o nosso inimigo, ou às vezes nós subestimamos o nosso inimigo, e em ambos os casos nós erramos e erramos muito. E nós queremos suplicar ao Senhor que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força, que o Teu Santo Espírito nos capacite, nos oriente e nos desperte, ó Deus, nos faça vivos para perceber tanto as ciladas, ó Deus, para não cairmos nelas, quanto também, ó Deus, para buscarmos mais ao Senhor, para estarmos mais próximos do Senhor, para ouvirmos mais a voz do Senhor e sermos mais sensíveis à voz do Senhor. Ajude-nos, ó Deus, dentro desta batalha, para que sejamos vencedores, como o Teu Filho é, e que nós, ó Deus, experimentemos as vitórias de Cristo na nossa vida mesmo, nas questões pessoais de cada um de nós, mas também como igreja. Dá-nos, ó Deus, a condição de, como sempre foi a igreja do Senhor, de sermos proclamadores da verdade, de sermos anunciadores, ó Deus, do amor, da graça e da misericórdia do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a vencermos as acusações do inimigo, aquelas, ó Deus, que são feitas diretamente na nossa alma, aquelas que são feitas na nossa mente, vencermos todas elas, ó Deus, pela consciência pura e simples e a convicção da graça, da misericórdia e do favor do Senhor que nos alcançou, da justificação que nós temos por Cristo. Ajude-nos, ó Deus, a entender isso, para que em nenhum momento a gente ouse achar que é por causa daquilo que nós fazemos que nós vamos um dia morar no céu, mas que o Senhor nos faça lembrar sempre que é por causa daquilo que o Teu Filho fez. Ele é o vencedor, Ele é o Rei, e Ele, ó Deus, é aquele que nos fez participantes desta obra gloriosa, quando Ele dividiu a herança dEle conosco e nos fez co-herdeiros do Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por esta graça, por este amor, e suplicamos a Ti, ó Deus, que nesta caminhada nossa, como peregrinos neste mundo, que o Senhor nos dê, ó Pai, a lucidez, o bom senso e, acima de tudo, ó Pai, a perseverança na fé para vencermos, ó Pai, a nossa batalha. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.